Olá, gente. Boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Todos aí fazendo direitinho que o nosso ministro da Saúde, né, tem pedido pra gente. Ficar dentro de casa, cuidar aí da nossa saúde, lavando sempre bem as mãos, tá? Pra gente poder não ter nenhum problema enquanto a nossa saúde. Tudo bem, gente? Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Primeiramente, pegue caderno de português, livro de português, caderno de atividade de português, tá? Aí agora eu quero que vocês, no caderno de vocês de português, foca aqui no quadro, tá? Escreva os conteúdos, tudo que a gente vai estudar hoje, tá, gente? Ó, revisão, correção, a nossa aula de hoje, a nossa atividade de casa. Lembrando que hoje nós vamos usar o caderno de atividade de português, tá, gente? Então, vamos lá. Tudo bem? Então, gente, olha só. Vou passar agora a correção para vocês, tá? Do dever de casa da aula passada, né? Que eu passei. Vou passar a correção da seguinte maneira. Vou estar aqui tirando foto do gabarito, tá? E vou estar mandando para vocês aí no decorrer da nossa aula. Então, fiquem bem atentos, que eu vou estar mandando página por página, tá? Para vocês fazerem a correção direitinho, tá? Então, após essa correção aí do dever de casa, nós vamos só revisar rapidinho o que é um adjunto adverbial, tá? Então, gente, o adjunto adverbial, coloquem aí na página de vocês, 16 do livro do caderno de atividade, para que vocês possam estar acompanhando também aí no livro de vocês, para vocês não ficarem muito perdidos. Bom, gente, adjunto adverbial, tá? E a sua classificação. Palavra ou expressão que modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, tá? E as classificações desses adjuntos adverbiais são essas circunstâncias aqui, de tempo, de modo, lugar, negação, dúvida, intensidade e causa. Tá, gente? Ah, professora, mas a senhora já explicou isso. Sim, já expliquei. Inclusive, é até a nossa matéria que caiu no teste. Porém, né, para que não fique dúvida nenhuma, eu estou aqui voltando um pouquinho. Eu vou estar sempre fazendo assim, gente, como de costume. Nas nossas aulas presenciais, a gente costuma estar sempre voltando um pouquinho no conteúdo para estar relembrando a aula anterior. Então, sempre antes de entrar num conteúdo novo, tá? Eu vou estar voltando com vocês um pouquinho para que possa aí relembrar na cabecinha de vocês. Quem não esqueceu, quem aprendeu, que tá aí armazenado, ótimo, excelente. Mas aqueles alunos que tiveram um pouquinho de dificuldade de pegar aqui, isso é normal acontecer, aí eu tenho uma revisãozinha aqui, tá, gente? Então, aqui é uma revisãozinha rapidinha aí de adjunto adverbial, acredito que vocês tenham relembrado. Aí na própria página 16 de vocês, eu tenho aí, ó, uma tabela, tá? Com as circunstâncias e os advérbios que são mais utilizados nessas circunstâncias aí, tá? Lembrando que, por exemplo, eu tenho alguns advérbios, tá? Que ele pode encontrá-lo no tempo, na circunstância de tempo, na circunstância de modo, na circunstância de dúvida. Então, o que eu peço para vocês? Que vocês nunca classificam o advérbio, tá? Ele sozinho. Tudo vai depender do contexto, tá? Vocês precisam primeiro ler a frase, encontrar o advérbio para vocês verem qual é a sua classificação correta. Ou seja, a gente nunca classifica o advérbio sozinho, tá? A gente tem que ler a frase para poder contextualizá-lo corretinho, direitinho. Tudo bem, gente? Então, vamos lá? Bom, gente, então a nossa aula de hoje aí, nosso conteúdo novo, ainda falando sobre adjunto adverbial, porém com as regras de pontuação, tá? Então, localize aí, por favor, na página 20,
do livro de atividade de português, tá? Eu tenho aí uma tabela, inclusive ela é roxinha, ó, essa tabelinhazinha aí, tá? Essa tabela eu tenho aí quando eu vou usar, tá? A pontuação, quando tiver um adjunto adverbial na minha oração. Então, preste atenção. Localização do adjunto adverbial. Quando o adjunto adverbial, tá, estiver no início da oração, a vírgula é obrigatória. Por exemplo, vou colocar a frase aqui no quadro. À noite, vírgula, ela leu o livro. Então, preste atenção que eu tenho aqui o meu adjunto adverbial à noite. Então, sempre que meu adjunto adverbial vier no início da oração, a vírgula é obrigatória colocar depois dele, ok? Agora, quando o meu adjunto adverbial vier no meio da oração, a vírgula também é obrigatória. Preste atenção aqui no meu exemplo. Ela, vírgula, à noite, vírgula, leu o livro. Então, preste atenção. À noite é o meu adjunto adverbial, certo? Ele veio no meio da minha oração. Por isso que eu utilizei a vírgula, ou seja, a minha vírgula é também obrigatória. Tudo bem? Bom, e quando o meu adjunto adverbial vier no final da oração? Aí, meus amores, não se usa vírgula. Preste atenção. Ela leu o livro à noite. Ponto. Então, gente, eu não utilizei a minha vírgula, porque não se usa. Então, recapitulando, tá? Adjunto adverbial, regras de pontuação. Então, vamos lá. Primeiro passo é saber quem é meu adjunto adverbial. Achei o meu adjunto adverbial, eu vou ver se eu vou colocar ou não uma vírgula. Até mesmo se vocês forem construir uma frase, ou às vezes vocês estão escrevendo um texto, para vocês saberem colocar a vírgula direitinho, que muitas das vezes cai essa dúvida na nossa cabecinha. Por isso a gente vem aprendendo sempre as regrinhas, porque aí na hora de escrever a gente sabe se vai usar ou se não vai usar. Então, recapitulando, se o meu adjunto adverbial vier no início da frase, eu vou usar a vírgula, porque é obrigatório a vírgula depois do adjunto adverbial, tá? Se o meu adjunto adverbial vier no meio da oração, também o uso é obrigatório. Eu vou usar a vírgula entre o adjunto adverbial. Se caso o adjunto adverbial vier no final da frase, não se usa vírgula. Tudo bem, meus amores? Então, gente, após a explicação sobre as regras de pontuação, tá? Quanto ao adjunto adverbial, tá? Agora vocês vão fazer em aula, ou seja, neste momento, as páginas de 19 até 22 no caderno de atividade de português. Essas páginas aqui, gente, são relacionadas a esses nossos conteúdos que nós estudamos hoje. Adjunto adverbial, regras de pontuação e tudo mais, tá, gente? Então, olha, por favor, façam com muita atenção, tá? Não fica esperando correção, como eu sempre falo com vocês. Se vocês tiverem dúvida de alguma questão, coloca aqui embaixo nos comentários. Professora, estou com dúvida na questão 7 da página 20. Aí eu vou estar embaixo do seu comentário, tá? Escrever
escrevendo e tirando a dúvida de vocês. Então é muito importante, gente, não fiquem com dúvidas, tá? Façam, leiam questão por questão, não espere correção, porque assim vocês não estão aprendendo, tá? Então, façam aí com êxito, com sucesso, bem direitinho, tá? Com calma. Que daqui a pouco vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Quando tiver mais ou menos quase no final da aula, eu vou estar aí mandando, tá? A correção para vocês fazerem a correção direitinho. Como que é fazer a correção direitinho, professora? Bom, é vocês lerem a frase, ver a resposta. Tá igual? Tá parecido? Ok, certinho. Ah, não tem nada a ver, professora. Apago e faço a correção. Porque quando nós voltarmos, tá, gente, para nossa bendita sala presencial, tá? Eu vou estar pegando os livros de vocês, conferindo, corrigindo tudo direitinho. Então, não tem aquela desculpa. Ah, professora, eu não fiz. Tem que fazer, tá bom? Então, eu quero aí agradecer a presença de todos vocês na nossa aula aí online, tá? Volto quarta-feira, dando continuidade aí aos nossos conteúdos, tá? Fazendo a correção do dever de casa com vocês. Não pode deixar de fazer o dever de casa, hein? Tem que fazer também o dever de casa. Vai tudo correr normalmente, como se estivesse numa sala de aula, só que a gente está numa sala de aula virtual, tá bom? Então, gente, muitos beijos. Fiquem com Deus e fiquem em casa. Beijos!